Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre funções, continuar falando sobre funções, onde nós temos um programa que nós já fizemos anteriormente, que calcula o fatorial de um número. Lembrando que o fatorial nada mais é do que o número multiplicado pelos seus antecessores. Então, por exemplo, o fatorial de 5 é o fatorial de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes, seria o valor do 5 vezes o 4, é um número multiplicado pelos seus antecessores, tá certo? Isso gera, na verdade, números extremamente grandes, e por isso você não tem como usar apenas int, poderia usar a declaração de inteiros apenas para números pequenos. Mas como você vai gerar números muito grandes, nós teremos que usar um long int para declarar os números. Então isso que a gente viu já num exercício que nós já fizemos anteriormente. Esse programinha aqui, por exemplo, tem a declaração do long int, vamos até dar uma olhadinha, né? Então tem o número aqui, né, que a gente vai ler, o número que a gente quer calcular o fatorial, e ele faz dessa forma aqui, lembrando que tem um detalhe interessante, que o fatorial de 0 é 1. Então eu tenho um if aqui, porque isso aqui é a regra de fatorial, todo fatorial, o fatorial do 0 vai ser sempre 1, né? Então ele não é 0, então por isso eu tenho que colocar dessa maneira que está aqui. Tá? E a gente fez um loop aqui dessa forma, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar esse programa aqui, mas vamos modificá-lo bastante, nós vamos usar função, tá? E vou construir uma função totalmente diferente dessa aqui, tá? Então fizemos usando o while, na verdade, o while que a gente usou, e nós vamos usar, na verdade, agora usando for. Tá? Então, eu tenho o número que eu vou ler no programa principal, e vou ter depois o fatorial do número que eu vou querer, né, imprimir aqui. Então, ele até colocou aqui o número. Tá. Então nós fizemos dessa maneira aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou aproveitar apenas o comecinho aqui do programa para fazer uma função do cálculo de fatorial. Veja que, então, como eu vou usar a função, eu vou declarar isso aqui tudo fora do programa principal, porque eu vou usar como parâmetro. Tá? Então eu vou fazer isso aqui e vou depois chamar uma função para... Então isso aqui eu vou deixar tudo como comentário, eu vou até apagar isso aqui por enquanto. Eu vou ler um número e depois eu vou chamar no programa principal a função. Então basicamente eu vou construir um programa novo, né? Usando variáveis globais. Então nós vamos estabelecer que vamos usar um long int, já que nós vamos gerar números muito grandes, que vai ser número e fatorial. Tá certo? Então nós vamos usar número e fatorial. São ambos inteiros longos, né? Números com vários dígitos. Então, né? E vamos criar uma função chamada fatorial. Tá? E essa função vai receber, então, um número. Tá? Esse número, então, que nós vamos passar, ele já foi declarado como long int. Tá? Eu acho que ela vai reclamar, essa função aqui, que eu não declarei os tipos. Né? Mas vamos deixar assim. Eu teria que declarar aqui o tipo, seria long int número. Opa, long int número. Ela recebe um número que é um long int, né, um parâmetro que ela está recebendo, que é comum, então é uma variável global, ela é comum tanto à função como ao programa principal. Tá? Então nós temos aqui ela aparecendo aqui, um número aparecendo aqui, né, em 3 lugares diferentes, e ele é global, então ele é compartilhado tanto na função como no programa principal. E nós estamos passando valores, então,
fazendo passagem de parâmetros por valor. Então nós estamos passando o valor de um número, certo? Nós vamos também ver nesse nosso vídeo de hoje a passagem de parâmetros por referência. Tá? Seria o que acontece quando você passa por referência? Significa que você, mudando o valor em qualquer uma das instâncias do programa, tanto faz ser dentro de uma função, no programa principal, ou dentro de outra função, ele altera em todo o programa o valor. Né? Ao passo que depois que você já passou, né, o valor, esse valor, ele mantém, se você for apenas passagem por valor. Se for passagem por referência, quando você altera em um lugar, altera em todos os outros. Tá? Essa questão de passagem de parâmetros por valor e por referência está na nossa apostila. Eu já vou abordar isso com vocês. Né? Mas vamos aproveitar então, nós continuamos aqui com passagem de parâmetros por valor, que seria um número que eu vou receber, e nós temos que lembrar o seguinte. Então, exemplo, né? fatorial, né? de 5, tá? É igual a 5, tá? Então eu vou usar os símbolos aqui, né? Vezes o 4, tá? Vezes o 3, vezes o 3, vezes o 2, vou deixar um espacinho em branco aqui, vezes 1, né? Sempre deixo aí. Então o exemplo do fatorial de 5, então eu vou colocar aqui exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo, tá? 5 fatorial, representado por 5 pontos de exclamação, igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso daria 120, tá? Que é igual a 120, tá certo? Bom, então, nós temos aí o exemplo né, de como calcular o fatorial de um número, tá? E nós temos que começar já colocando essa função vai calcular o fatorial, nós já temos que colocar a regrinha básica, que seria o seguinte: se né, número for igual a 0, o fatorial é 1. Então o fatorial do número 0 é 1. Então o fatorial passa a ser igual a 1. Só que eu não posso usar uma variável chamada fatorial e uma função com o mesmo nome. Isso não vai dar certo. Então nós vamos ter que chamar aqui de outro nome. Então a gente vai chamar aqui de função fatorial. Função sem cedilha. Fatorial. E o nome que a gente poderia dar se não fosse função fatorial? Porque não tem como ter uma variável chamada fatorial e uma função com o mesmo nome. Isso não é permitido. Tá? Então nós teríamos que colocar aqui calcula fatorial. Calc fatorial. Vamos chamar de calc fatorial, fica mais bonito do que função fatorial. Calc fatorial. Tá? Então, eu estou usando uma variável chamada fatorial, né, que é igual a 1, se caso o número seja igual a 0. E se não for 0? Né? Então, else, eu vou calcular o fatorial. Né? Então, vou colocar aqui o cálculo do fatorial. Como é que calcula o fatorial? Bom, eu vou definir aqui, abaixo desse exemplo aqui, eu vou colocar aqui uma variável int i, que eu quero usar o for, dessa vez, em vez de usar um while, né? Como foi feito no programa anterior. Eu vou usar o for aqui para fazer uma contagem, digamos assim, regressiva, né? Então eu tenho que fazer multiplicação pelos seus antecessores, né? Então nós vamos fazer até poderia ser positivo o negócio. Então vou fazer um for aqui, começando com i igual a número, tá? E começa com número, ele tem que multiplicar pelos seus antecessores, tá?
Enquanto, então ele vai receber um número, né? Enquanto I for maior ou igual a 1, tem que chegar até 1, tá? I menos menos. Então eu vou multiplicar o I, ele começa com 5, depois o I vale 4, depois, tá? Então basicamente seria isso aqui. E nós vamos fazer o seguinte, então o fatorial vai ser o fatorial, né? Que começa, eu tenho que atribuir o valor para o fatorial inicial, né? Então o fatorial, porque se ele começar com 0, vai multiplicar, então fatorial vai ser igual a fatorial, tá? Vezes um número, tá? Vezes I, no caso, né? Vezes I, deixa eu ver. Fatorial igual a fatorial vezes I. Isso mesmo. Tá? É isso aí. Então, fatorial igual a fatorial vezes I. O I vai variar do número. Tá? Só que o fatorial começa com valor zero. Se você não especifica nada, grande probabilidade de começar com valor zero, isso quando não tem algum lixo lá. Então, já que nós vamos começar com fatorial, uma variável que não está sendo controlada pelo loop, que aqui eu já estou dizendo que o loop começa com o valor do número, né, e vai até, então, ele chegar no valor de 1. Então, quando for maior ou igual a 1, e menos menos. Então, começa com o número vale 5, depois, na próxima passagem, menos menos, o número vale 4, e assim por diante. O problema é que ele vai destruir a variável número. Não, ele não vai destruir a variável número, ele vai destruir a variável I. Tá certo? Ele não vai destruir a variável número, não. Tá certo? Que a variável número vai manter o número, porque depois eu quero imprimir o número, né? Então eu não posso destruir ele, apesar de eu só usar aqui, mas ele não vai destruir a variável número, não. Tá certo? Bom, então, não fiquei, viajei aqui rapidinho, mas já estava pensando em outra coisa, outra solução, e acabei confundindo aqui, né, mas não vai, a variável número, o número ele vai manter, ele não vai destruir o número, tá? Então ele vai mudar o fatorial vai ser sempre multiplicado pelo i, né? E fatorial tem que começar com 1, não com 0. Desculpe, aqui está errado, né? Tem que começar com 1, né? Então, o que nós faremos agora? Então ele vai calcular o fatorial, tá? De um número, que é o fatorial igual a fatorial vezes i, e quero retornar o fatorial, tá certo? Então, depois desse cálculo, eu vou dar um return. Ele calculou o fatorial do número, certo? Ele recebe um número, calcula o fatorial e dá um return. Return fatorial. Tá? Bom, muito bem. E daí eu tenho que fazer o quê? Então agora eu vou chamar a função se chama calc fatorial, passo como parâmetro o número que eu acabei de ler, e ele vai me retornar aqui o número. Né? Então aqui eu estou fazendo a chamada da função, e ele vai retornar um número, e agora eu vou fazer um printf, então. Tá? Eu vou colocar aqui um número, né, que é um long, já foi declarado lá em cima como long int. Então a formatação dele é LD, não pode ser só D de decimal, tá? Não é só apenas um número decimal, ele é um long, um inteiro longo, então tem que ser LD, tá? A formatação. Então, o número fatorial, tá? Vai ser igual a, e daí vou colocar aqui um long D também, então porcentagem long D,
Tá? Então, no lugar da formatação, entra sempre a variável. Bom, qual é a variável que eu quero imprimir primeiro ali? A variável é o número. Tá? E depois foi declarado o número como um inteiro decimal longo, né? E depois vem o fatorial. E está pronto o programinha, então, que calcula o fatorial de um número usando uma função chamada calc fatorial. Não pode ser o nome da função, não pode ser o mesmo nome de uma variável, né? A variável se chama fatorial, então, né, eu tenho que fazer um calc fatorial, que seria a variável. Eu comecei com o fatorial, o nome da função, e isso não foi possível. Então, eu vou agora compilar e rodar o programinha, né? Número. Vamos começar com o nosso exemplo aqui de 5. 5 fatorial é igual a 120. Perfeito. Né? Talvez faltou um pouco de quebra de linha aqui. Depois disso, tem que quebrar umas linhas. Tudo bem, contra barra N, contra barra N. Então, eu tenho aqui a passagem de um parâmetro, né, um inteiro longo, né, que foi declarado como global lá em cima. Né. O número até não precisaria ser um inteiro longo, mas eu declarei ele como um inteiro longo aqui em cima, e acabou ficando os dois aqui. Mas eu poderia ter declarado um número mesmo como apenas int. O problema é que o fatorial não tem como ser apenas int, porque ele gera números extremamente grandes. Então, o fatorial de 6 já fica uma coisa absurda. Né? O fatorial de 7 e assim por diante já começa a crescer demais aqui os dígitos, e ele vai precisar de armazenar isso na forma de um inteiro longo. Tá certo? Então, eu fiz um programinha bem simples aqui. Então, o fatorial de um número é o número pelo não, o fatorial que ele tinha antes, que seria. Então, o fatorial começa com 1 aqui quando começa o programa. Tá? Então, se o número for igual a 0, ele mantém o fatorial igual a 1. Tá? Caso contrário, tá? Daí ele vai fazer o cálculo fatorial, que começa com um número e vai diminuindo, então vai fazendo a multiplicação pelos seus antecessores. Então o i vale inicialmente, o fatorial inicia com 1, então 1 vezes o número, 5. Depois vem, até está multiplicando 2 vezes por 1, né? Não tem problema. Então é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, né? E assim por diante. Eu poderia até fazer número vezes i, mas não, tem que ser dessa forma que está aqui. Né? Então ele calculou o fatorial começa. Então o i começa com 5, depois vezes 4, então vai multiplicando sempre o fatorial dessa forma que está aí. Tá? Então, se eu quiser rodar de novo o programinha e fazer um fatorial de outro número maior ainda, fatorial de 7, 5.040, veja que cresce rápido, 120 já foi para 5.040. Né? Eu até coloquei espaço aqui entre o ponto de exclamação, nem precisava. Deixa eu ver, aqui nem precisa esse espaço aqui, pode juntar. Tá? Então, rodando o programa de novo, vamos colocar aqui 9 fatorial. Nossa, olha só, já começa a crescer bastante os números aí, né? Então, se você colocar 20 fatorial, daí pode estourar a capacidade de processamento. Né? 21 fatorial, acho que é o máximo que ele vai, nesse modelo que eu tenho aqui. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Opa. Aí. Então, o número igual a... Vamos fazer o seguinte. 21 fatorial. Já deu erro. 21 ele não consegue calcular. Já estourou a capacidade. Né? Então, daí teria que usar outros métodos. Né? Já estourou a capacidade da linguagem C aqui. Tá? Então, por exemplo, 20 fatorial acho que ainda vai. Não, já está até 19, eu acho só. 19 fatorial já está dando negativo porque ele estourou. Até 19 fatorial ele consegue fazer um long int. Ele precisa de 2 bytes, então. Daí teria que usar outros artifícios para calcular esse tipo de coisa. Seria uma programação mais avançada. E eu vou deixar dessa forma que está aqui. Então nós temos aí passagem por parâmetro. Tá? E eu vou até compartilhar com vocês aqui
Deixa eu até fechar essa janela aqui. Na nossa apostila. Então, na nossa apostila aqui nós temos alguns exemplos aqui, né, computação, tal, da professora Miriam. Ela colocou aqui até alguns exemplos, funções, parte 2, pulou aqui. Então, nós fizemos até agora o quê? Passagem por valor, certo? Então, na passagem por valor, o que está acontecendo? Você passa o valor de um número, por exemplo, que é o que nós fizemos, acabamos de fazer ali para calcular o fatorial. Nós passamos um número, né? E a diferença, então, na passagem por referência é que na definição chamada das funções são alterados para a troca de endereços das variáveis ao invés dos valores das variáveis. Então, a função pode alterar globalmente o conteúdo das variáveis. Tá? Então, você altera em todo o programa, mexe, se tiver mais de uma função que usa essa variável, vai mexer em todas elas. Tá certo? E como é que é essa questão de você passar por valor por referência? Você tem que colocar um asterisco antes, você vai trabalhar basicamente com o conceito de ponteiros, você vai apontar para o endereço onde está o conteúdo dessa variável, e vai usar esse ezinho aqui que nós já usávamos no scanf, porque o scanf usa esse conceito. Né? Então, nós vamos, na chamada da função, você vai colocar, né, o e, na verdade, e o endereço, então, da função. Então, vejam, por exemplo, né, a chamada por referência. Você tem lá valor, então, função, né, tem o programa principal. Então, esse exemplo aqui é dessa forma que está aqui, ó, função chamada por referência, você passa o endereço da variável. Então, o a vale 2 e o float, né, float y igual a 3.5f. Tá? Então, ele está passando o valor aqui de um float. Tá? Então, você colocando a chamada por referência, né, função, né, você passa aqui na hora da chamada, faz o ezinho comercial aqui, esse e, e passa o valor. Então, eu estou passando o que? A referência do valor, a passagem por referência, onde está a referência do valor, que seria o endereço. Então, a vale 2, eu vou passar o endereço onde está a variável a. E vou passar o endereço onde está a variável y. Tá? Então, o que acontece? Ele vai receber aqui, então, na passagem, vai ter um asterisco aqui na definição da função, tá? E nós vamos receber, então, né, vai ter, na hora de fazer essa acesso ao conteúdo, você vai usar, na verdade, a igual a a mais 2, y igual a y mais 2.5, tá? Então, tenho variáveis locais aqui que foram definidas como c e z e tal, né, assim por diante, e eu vou alterar globalmente isso, e isso vai gerar então o resultado, né, global. Então vamos pegar o nosso programinha. Então isso aqui vai ser alterado, então a função vai mexer em toda, né, quando você faz passagem por referência, qualquer alteração que a função execute, executa em todas as outras e vice-versa. As outras também podem fazer alterações que, né, são percebidas em todas as outras funções e o programa principal também. Tá? Então como é que ficaria o nosso programa? Deixa eu voltar aqui. Então nós vamos começar agora alterando aqui o programa, de maneira que nós vamos passar o valor por referência. Quando a gente usa valor por referência, significa o seguinte: você não precisa mais declarar a variável como sendo global. Então, por exemplo, o número, o fatorial ainda vou deixar sendo global, mas o número eu vou passar ele por referência, certo? Então, o que acontece é que quando você usa o número como referência, você tem que colocar um asterisco. Aqui não é multiplicação, isso aqui não é multiplicação, eu estou trabalhando, indicando que eu estou trabalhando apontando para o endereço dessa variável, certo? E nós vamos então fazer uma referência de um número que foi definido dentro de outro programa, né? Então eu estou fazendo aqui referência esse número foi definido lá no programa principal. Então onde tem a variável número, já que eu vou trabalhar com o endereço, de onde estou apontando para ela, isso aqui então, em vez de ser global, ela é uma variável que eu estou fazendo referência ao endereço de uma variável que já existe e que é uma variável de outro
né, de outro, não, no caso do programa aqui, né, então na hora de fazer a chamada eu digo que eu vou passar o endereço dessa variável e não o valor da variável, tá certo? Então tá aqui, ó, a passagem de parâmetros por referência é exatamente isso. Ela deixa de ser uma variável global, mas eu passo o endereço da variável e quando eu mexo no conteúdo que está lá naquele endereço, eu mexo em tudo. Tá? Então eu coloco esse asterisco na frente, que não tem nada a ver com multiplicação, ele simplesmente quer dizer que é um ponteiro apontando lá para aquele endereço daquela variável, né? E isso aqui, na verdade, é já parte da parte de um pouco está relacionado com ponteiros dentro da linguagem, né? E eu, né, ao rodar esse programa, então, veja que ele deixou de ser, o número deixou de ser uma variável global, mas aqui dentro dessa função calc fatorial, eu estou trabalhando com o endereço da variável. E quando eu faço a chamada lá, eu tenho que dizer que eu tenho que colocar esse ezinho na frente, e nós já estamos acostumados a isso quando a gente usa o scanf, nós sempre usamos o endereço da variável, que é a referência ao que, né, é aquele texto que, aquela variável que nós lemos, né, e assim por diante. Então, variável de texto, variável de número, variável, né, as variáveis, enfim, que a gente lê usando o scanf, né, variável de caractere, no caso, texto não, porque teria que ser string, daí scanf não trabalha com string, teria que ser outra formatação, não, né, teria que ser, bom, é porcentagem S, na verdade, né. Então, caractere, o texto, né, assim por diante. De qualquer forma, aqui a passagem por referência, né, nós usamos o asterisco que não tem nada a ver com multiplicação. Aqui é uma multiplicação mesmo, estou multiplicando por i. Mas aqui, quando eu coloco na frente, grudado na variável, seria então a questão de apontar para aquele endereço. Tá? Então, rodando o programa, novamente. Opa, ele está reclamando aqui, scanf, em número, deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Ah, número não foi declarado nesse escopo do programa principal. Claro, porque agora deixou de ser global. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que declarar aqui int número. Long int, número, não, nem int número. É o suficiente, ele não é um long int. Ele não precisa, quem precisa ser long int é o fatorial, que não cabe, na verdade, né, são números muito grandes. Então ele deu um errinho aqui, mas rodando o programa agora, né, número 5, tá? 5 fatorial igual a 120 e funcionou bem igual. Né? Então, nós vamos terminar esse vídeo por aqui, certo? Então, gente, obrigado. E já o próximo vídeo ainda em sequência aqui vai ser sobre a resolução de algum dos exercícios da nossa lista ali, tá certo? Então já voltamos com a solução de um exercício da lista. Obrigado e até já.